Se sua pressão está acima de 14,9, depois dos 65, nunca faça estas 5 atividades pela manhã. Olá, meus queridos amigos que nos acompanham. Hoje quero conversar com vocês sobre um assunto que toca a vida de muitos brasileiros, especialmente depois que chegamos aos 65 anos de idade. A pressão alta, ou hipertensão, como os médicos chamam, é uma condição que afeta milhões de pessoas no nosso país e precisa ser levada muito a sério, principalmente pela manhã, quando acontecem mais casos de complicações. Lembro-me bem do meu vizinho seu Sebastião Oliveira, um senhor de 72 anos, que morava em Botucatu, interior de São Paulo. Seu Sebastião era um homem cheio de vida. Adorava cuidar de sua horta nos fundos de casa, preparar um cafezinho para quem aparecesse para uma prosa e aos domingos não perdia a missa na igreja matriz da cidade. Mas sua rotina foi drasticamente alterada quando, numa manhã de domingo, sentiu uma forte dor de cabeça enquanto se apressava para não perder a missa das 7 raias. Ele havia tomado seu café reforçado rapidamente, engolido seus remédios às pressas e saiu quase correndo para a igreja, pois gostava de sentar sempre no mesmo banco, na frente. No meio do caminho, a vista escureceu e ele sentiu aquela pressão forte na nuca. Por sorte, Dona Aparecida, sua vizinha, estava passando e percebeu que algo não estava bem. Chamou imediatamente a ambulância e seu Sebastião foi levado ao hospital. O diagnóstico? Pressão arterial em 19/12, assustadoramente alta. O médico do pronto-socorro do SUS explicou que aquela rotina matinal tinha sido uma tempestade perfeita para elevar ainda mais a pressão que já estava descontrolada. Esta história poderia ter tido um desfecho muito mais triste, como acontece com tantos brasileiros todos os dias. Segundo dados do Ministério da Saúde, a hipertensão é responsável por aproximadamente 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% das mortes por doença arterial coronariana. E o mais preocupante, muitos desses eventos acontecem nas primeiras horas da manhã. A ciência explica que nosso corpo passa por um processo natural chamado surto matutino da pressão arterial. Quando acordamos, naturalmente há um aumento de hormônios como o cortisol e a adrenalina, que preparam nosso organismo para a atividade do dia. Em pessoas com pressão normal, esse aumento é facilmente administrado pelo corpo, mas para quem já tem a pressão acima de 14/9, esse pico matinal pode se tornar perigoso, especialmente depois dos 65 anos, quando nossos vasos sanguíneos já não têm a mesma elasticidade da juventude. É por isso que hoje quero compartilhar com vocês 5 atividades que jamais devem ser feitas pela manhã se sua pressão estiver acima de 14/9 depois dos 65 anos. Conhecimento é proteção, e tenho certeza que estas informações podem salvar vidas ou pelo menos evitar sustos desnecessários para você ou seus familiares queridos. A primeira atividade que precisa ser evitada é tomar café forte em jejum logo ao acordar. Essa é uma tradição tão brasileira, não é mesmo? Aquele cafezinho passado na hora, bem forte e quentinho. Para muitos de nós, é quase um ritual sagrado. Mas preciso alertar. A cafeína presente no café é uma substância estimulante que pode elevar rapidamente sua pressão arterial, especialmente quando consumida em jejum. Dona Iracema, uma senhora de 68 anos que mora em Recife, Pernambuco, tinha o hábito de tomar 2 xícaras de café bem forte assim que acordava, antes mesmo de qualquer alimento. "É o que me desperta, meu filho", ela dizia. Depois de alguns episódios de tontura matinal, seu cardiologista no posto de saúde do bairro pediu um monitoramento da pressão arterial durante 24 horas. O resultado mostrou picos alarmantes justamente nas primeiras horas da manhã, coincidindo com seu ritual do café. O médico explicou para Dona Iracema que a cafeína bloqueia o efeito de uma substância chamada adenosina, que ajuda a manter os vasos sanguíneos dilatados. Além disso, estimula a produção de adrenalina, elevando ainda mais a pressão. Para pessoas com hipertensão, especialmente idosos, isso pode ser particularmente perigoso.
A solução para Dona Iracema não foi abandonar completamente seu amado café, mas sim fazer algumas adaptações saudáveis. Primeiro, ela passou a tomar um copo de água assim que acordava, depois comia uma banana ou uma torrada antes do café e reduziu para apenas uma xícara pequena, menos concentrada. No começo foi difícil, parecia que o dia não começava direito, confessou ela. Mas depois que me acostumei, percebi que me sinto muito melhor, sem aquelas tonturas que me davam tanto medo. Para quem não quer ou não pode abrir mão do café matinal, existem algumas estratégias. Opte por café descafeinado, reduza a quantidade para uma xícara pequena, nunca tome em jejum e evite nas primeiras horas após acordar, quando a pressão naturalmente já está mais alta. Algumas pesquisas sugerem que esperar pelo menos 1 hora após acordar para consumir cafeína pode ajudar a evitar os picos perigosos de pressão. Você sabia que, além do café, outros alimentos e bebidas contêm cafeína? Chá preto, chá mate, refrigerantes à base de cola e chocolate também podem conter quantidades significativas dessa substância estimulante. Por isso é importante ficar atento a tudo o que consome pela manhã. A segunda atividade que deve ser evitada é levantar-se bruscamente da cama e iniciar atividades intensas imediatamente. Parece algo simples, não é? Mas é uma das causas mais comuns de problemas relacionados à pressão alta nas primeiras horas do dia. Seu Antônio Carlos, um aposentado de 74 anos, morador de Juiz de Fora, Minas Gerais, tinha o hábito de pular da cama, como ele mesmo dizia. Assim que o despertador tocava às 5h30 da manhã, ele já se levantava num impulso, calçava os chinelos e ia direto cuidar de seus pássaros no quintal, muitas vezes subindo e descendo escadas várias vezes, para trocar a água e colocar comida em todas as gaiolas, antes mesmo de tomar seu café da manhã ou seus medicamentos para a pressão. Num desses dias, sua esposa, Dona Terezinha, ouviu um barulho forte vindo do quintal. Ao correr para ver o que havia acontecido, encontrou seu Antônio caído perto da escada, desorientado e com dificuldade para falar. A ambulância do SAMU foi chamada imediatamente e constatou-se que ele havia sofrido um pequeno AVC, felizmente sem sequelas permanentes graças ao rápido atendimento. Durante a recuperação no hospital, o neurologista explicou que levantar-se rapidamente causa uma queda momentânea da pressão sanguínea conhecida como hipotensão ortostática, e para compensar, o corpo acelera os batimentos cardíacos e contrai os vasos sanguíneos. Em pessoas com hipertensão, esse mecanismo compensatório pode ser excessivo, causando um pico perigoso de pressão arterial, especialmente se iniciam atividades físicas logo em seguida. A partir desse susto, seu Antônio mudou completamente sua rotina matinal. Agora, quando o despertador toca, ele primeiro respira fundo algumas vezes, ainda deitado. Depois, move as pernas e os braços lentamente, senta-se na beira da cama por cerca de 1 minuto, levanta-se devagar e só então caminha calmamente até a cozinha para tomar água e seus medicamentos. Os pássaros agora só recebem atenção depois do café da manhã completo e da medicação fazer efeito. No começo achei que estava perdendo tempo, que ia atrasar toda a minha rotina, confessa seu Antônio. Mas depois entendi que não adianta ter pressa se o preço pode ser a minha vida, né? E no final das contas são só alguns minutos a mais. Especialistas recomendam o que chamam de despertar progressivo. Ao acordar, permaneça na cama por 1 ou 2 minutos, movendo braços e pernas lentamente. Depois, sente-se na beira da cama por mais 1 minuto antes de finalmente levantar-se. Essa simples mudança pode prevenir quedas bruscas e subsequentes elevações perigosas da pressão arterial. Para pessoas que tomam medicamentos diuréticos para controle da pressão, como a hidroclorotiazida, comum no tratamento de hipertensos, pelo SUS, esse cuidado deve ser redobrado, pois esses remédios podem intensificar a queda de pressão ao levantar-se. E você, como costuma acordar, já parou para pensar se tem o hábito de levantar muito rapidamente da cama? Esse pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença para a sua saúde cardiovascular,
principalmente se você já passou dos 65 anos e tem a pressão acima de 14/9. Enquanto compartilho essas experiências, fico curioso sobre você. Qual desses hábitos matinais tem sido mais desafiador de mudar em sua vida ou na vida de alguém próximo a você? Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também me ajudam a criar conteúdo mais relevante para suas necessidades. Se você está encontrando valor nessas reflexões, considere se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos vídeos sobre como cuidar da saúde na terceira idade. Agora, vamos continuar explorando os outros hábitos matinais que precisam ser evitados se sua pressão está elevada. A terceira atividade que deve ser evitada se sua pressão está acima de 14/9, depois dos 65 anos, é tomar banho muito quente logo ao acordar. Eu sei que para muitos brasileiros, especialmente nas regiões mais frias como no sul ou nas serras, aquele banho bem quente logo cedo é quase uma necessidade. Mas essa é uma prática que pode trazer sérios riscos para quem tem pressão alta. Dona Cleusa, uma senhora de 70 anos que mora em Gramado, na Serra Gaúcha, passou por um grande susto relacionado a essa questão. Numa manhã fria de inverno, com temperatura abaixo de 5 graus, ela entrou no chuveiro antes mesmo de tomar seu remédio para a pressão e aumentou a temperatura ao máximo. É que o frio aqui castiga os ossos da gente, ela explicava. Após alguns minutos naquele vapor intenso, começou a sentir uma forte dor de cabeça e tontura. Por sorte, seu filho estava em casa e ouviu quando ela chamou por socorro. Levada ao hospital da cidade, o médico explicou que a água muito quente causa uma dilatação dos vasos sanguíneos da pele para liberar calor, e, em resposta, o corpo contrai outros vasos e aumenta os batimentos cardíacos para manter a pressão sanguínea, o que pode causar um pico hipertensivo perigoso, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando a pressão já tende a estar naturalmente mais elevada. Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que a temperatura ideal do banho para hipertensos fica entre 36 e 38 graus Celsius, o que podemos chamar de morno agradável, e, idealmente, não nas primeiras horas após acordar. Além disso, banhos muito demorados acima de 10 minutos também podem contribuir para esses picos de pressão, independentemente da temperatura. Após esse episódio assustador, Dona Cleusa adaptou sua rotina. Agora toma seus medicamentos assim que acorda. Espera cerca de 40 minutos para dar tempo do remédio começar a fazer efeito. E só então toma seu banho, com água morna e não mais escaldante como antes. Também comprei um termômetro de banho, daqueles simples que ficam no chuveiro. Meu filho instalou para mim e agora sei exatamente quando a água está na temperatura segura, conta ela. Para os dias muito frios, quando o corpo realmente pede, um banho mais quentinho. A dica é aquecer o banheiro antes, fechando portas e janelas por alguns minutos com o chuveiro ligado, ao invés de aumentar demais a temperatura da água. Isso proporciona a sensação de conforto térmico, sem os riscos associados à água muito quente diretamente na pele. É importante ressaltar que esse cuidado deve ser redobrado por quem toma medicamentos beta-bloqueadores como atenolol ou propranolol, comuns no tratamento da hipertensão, pois esses remédios podem diminuir a capacidade do corpo de adaptar-se rapidamente às mudanças de temperatura. A quarta atividade que jamais deve ser feita pela manhã, se você tem pressão acima de 14/9 depois dos 65 anos, é realizar exercícios físicos intensos sem preparação adequada. O exercício físico é extremamente benéfico para controlar a pressão arterial a longo prazo, mas o horário e a forma como é praticado fazem toda a diferença. Seu José Roberto, um professor aposentado de 68 anos de Goiânia, Goiás, era um entusiasta da atividade física. Após descobrir que estava hipertenso, decidiu que precisava se exercitar mais. Começou a acordar às 5 horas da manhã para correr no parque perto de sua casa, em jejum, antes mesmo de tomar seus medicamentos para a pressão. Queria aproveitar o ar fresco da manhã e ficar livre para o resto do dia, explicava ele. Após algumas semanas, seguindo essa rotina, durante uma corrida matinal particularmente vigorosa,
Seu José Roberto sentiu uma forte dor no peito que se irradiava para o braço esquerdo e mandíbula. Um outro corredor, que por acaso era enfermeiro do Hospital das Clínicas da UFG, reconheceu os sintomas de um infarto e chamou imediatamente o socorro. No hospital, o cardiologista explicou que exercícios intensos logo pela manhã, especialmente em jejum e sem a medicação adequada, representam um risco elevado para hipertensos. Isso porque, além do pico natural da pressão, que ocorre nas primeiras horas após acordar, o exercício físico vigoroso eleva ainda mais a pressão arterial e a frequência cardíaca, podendo desencadear eventos cardiovasculares graves, como infartos e AVCs. O médico não proibiu seu José Roberto de se exercitar, muito pelo contrário. Incentivou a prática regular, mas recomendou algumas mudanças fundamentais. Primeiro, transferir as atividades mais intensas para o final da manhã ou início da tarde, quando a pressão arterial tende a estar mais estável. Segundo, nunca se exercitar em jejum. Terceiro, tomar a medicação para a pressão cerca de 1 hora antes do exercício. E quarto, sempre iniciar com um aquecimento leve de pelo, menos 10 minutos. Também trocamos a corrida por caminhada e incluímos exercícios de resistência moderados 2 vezes por semana, conta seu José Roberto, que hoje, aos 71 anos, continua ativo e com a pressão controlada. Aprendi que não é a intensidade que importa, mas a regularidade e o cuidado com o corpo. Pesquisas conduzidas pela Universidade de São Paulo, USP, confirmam que exercícios moderados, como caminhadas de 30 minutos, realizados preferencialmente no meio da manhã ou à tarde, podem reduzir a pressão arterial em até 8.000 mmHg a longo prazo, um efeito comparável a alguns medicamentos. Por outro lado, exercícios muito intensos realizados nas primeiras horas após acordar podem aumentar o risco cardiovascular em até 3 vezes para pessoas hipertensas acima dos 65 anos. Para quem gosta de se exercitar pela manhã, uma alternativa segura é praticar atividades mais leves como alongamento, yoga leve ou tai chi chuan, que inclusive podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o controle da pressão ao longo do dia. A quinta e última atividade que deve ser evitada se sua pressão está acima de 14/9, depois dos 65 anos, é tomar decisões importantes ou entrar em discussões estressantes logo ao acordar. Esse conselho pode parecer menos médico que os anteriores, mas tem uma base fisiológica muito importante. Dona Jurema, uma viúva de 73 anos que mora em Salvador, Bahia, tinha o hábito de ligar para o filho que mora em São Paulo logo nas primeiras horas da manhã para resolver as pendências, como ela dizia. Eram ligações quase sempre tensas, tratando de assuntos como problemas com o condomínio, questões financeiras, preocupações com a saúde, entre outros temas potencialmente estressantes. Após uma dessas ligações particularmente acalorada sobre um problema com o INSS, onde ficou sabendo que precisaria comparecer pessoalmente para resolver uma questão com sua aposentadoria, Dona Jurema começou a sentir uma forte dor de cabeça e percebeu que sua visão estava embaçada. A vizinha a levou até a UPA mais próxima, onde sua pressão foi medida em 21/13, um nível emergencial que exigiu medicação intravenosa. O neurologista explicou que situações de estresse emocional provocam a liberação de hormônios, como adrenalina e cortisol, que elevam a pressão arterial e a frequência cardíaca rapidamente. Quando isso acontece nas primeiras horas da manhã, soma-se ao pico natural de pressão que já ocorre nesse período, criando uma tempestade perfeita para eventos cardiovasculares graves. Tive que aprender a me proteger, conta Dona Jurema. Agora tenho uma regra: nada de conversas difíceis ou decisões importantes antes das 10 da manhã. Primeiro tomo meu café tranquila, meus remédios, faço minha oração, leio um pouco, vou até a padaria da esquina buscar pão fresquinho e só depois ligo para resolver as coisas. E olha, os problemas continuam existindo, mas eu enfrento eles muito melhor agora. Estudos em psiconeuroimunologia, um campo que investiga a relação entre processos psicológicos e sistemas biológicos do corpo, demonstram que o estresse emocional
matinal tem um impacto particularmente nocivo no sistema cardiovascular de idosos hipertensos. Isso porque, além do aumento da pressão arterial, o estresse prejudica a função endotelial, camada interna dos vasos sanguíneos, e aumenta a inflamação, fatores que contribuem para eventos como AVCs e infartos. Para quem precisa lidar com situações potencialmente estressantes, a recomendação é programá-las para o final da manhã ou início da tarde, quando a pressão arterial tende a estar mais estável e o organismo já está adequadamente preparado para o dia. Técnicas de respiração profunda, meditação breve ou até mesmo uma caminhada leve antes podem ajudar a enfrentar essas situações com mais tranquilidade. Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre as atividades que devem ser evitadas pela manhã quando a pressão está acima de 14/9 depois dos 65 anos. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com o controle da pressão arterial. Vamos recapitular brevemente o que conversamos até aqui. Falamos sobre evitar café forte em jejum logo ao acordar, não se levantar bruscamente da cama, evitar banhos muito quentes nas primeiras horas da manhã, não realizar exercícios físicos intensos sem preparação adequada e não entrar em discussões estressantes logo cedo. Agora, quero ampliar essas orientações e compartilhar algumas estratégias práticas que podem ajudar a construir uma rotina matinal mais segura para quem tem pressão alta. Uma dúvida muito comum entre as pessoas com hipertensão é sobre o horário ideal para tomar os medicamentos para a pressão. Seu Wilson, um comerciante aposentado de 76 anos de Fortaleza, Ceará, tomava sua medicação logo após o café da manhã, por volta das 8 horas. Era mais fácil de lembrar, já que estava na mesa, ele explicava. Porém, mesmo seguindo o tratamento corretamente, continuava com picos de pressão pela manhã. Durante uma consulta com seu cardiologista pelo SUS, o médico sugeriu uma mudança aparentemente simples, mas que fez toda a diferença. Tomar o medicamento logo ao acordar, em jejum, com um copo de água, e depois esperar cerca de 30 minutos para o café da manhã. Isso permite que o remédio já esteja circulando no seu organismo durante o período mais crítico do dia para hipertensos, explicou o médico. Essa pequena alteração na rotina reduziu significativamente os picos matinais de pressão do seu Wilson. Pesquisas da Universidade Federal do Ceará confirmam que, para muitos hipertensos, especialmente idosos, o chamado cronotratamento, administração de medicamentos em horários específicos baseados no ritmo circadiano do corpo, pode aumentar a eficácia do controle da pressão arterial. Alguns médicos, inclusive, recomendam que uma das doses diárias de antihipertensivos seja tomada à noite, antes de dormir, para ajudar a controlar o pico natural de pressão que ocorre nas primeiras horas da manhã. Claro que qualquer mudança no horário da medicação deve ser discutida com seu médico, pois cada caso é único e depende do tipo específico de medicamento prescrito. Para quem toma mais de um remédio para a pressão, como é comum após os 65 anos, a organização é Fundamental. Dona Zulmira, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolveu um sistema criativo usando uma caixinha de comprimidos com divisórias para cada dia da semana e horários específicos. Minha neta até desenhou símbolos para cada período. Um sol nascendo para o remédio da manhã, um sol alto para o do almoço e uma lua para o da noite. Assim não tem como eu confundir, conta ela orgulhosa. Outro aspecto importante na rotina matinal de quem tem pressão alta é a hidratação adequada. O corpo perde líquidos durante a noite através da respiração e transpiração, e acordamos naturalmente mais desidratados. A desidratação, mesmo leve, pode aumentar a viscosidade do sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Seu Paulo, um aposentado de 69 anos do Rio de Janeiro, por recomendação de sua médica na clínica da família, adotou o hábito de colocar um copo de água na mesa de cabeceira antes de dormir. A primeira coisa que faço ao abrir os olhos é beber essa água, ainda deitado.
Depois espero uns minutinhos e só então me levanto bem devagar, explica ele. Estudos do Instituto do Coração, INCOR, sugerem que beber de 300 a 500 ml de água em temperatura ambiente logo ao acordar pode ajudar a hidratar o corpo, diluir o sangue e facilitar a eliminação de toxinas pelos rins, contribuindo para um melhor controle da pressão ao longo do dia. Para muitos idosos hipertensos, especialmente aqueles que tomam diuréticos, essa simples prática pode fazer grande diferença. Um aspecto frequentemente negligenciado no controle da pressão alta é a qualidade do sono. Problemas como insônia, apneia do sono e sono fragmentado são extremamente comuns após os 65 anos e podem contribuir para picos de pressão pela manhã. Dona Dulce, uma professora aposentada de 71 anos de Curitiba, Paraná, sofria com insônia há anos e não fazia a conexão com seus problemas de pressão. Eu dormia mal, acordava várias vezes durante a noite e levantava cansada. Achava que era normal da idade, conta ela. Durante um mutirão de saúde promovido pela prefeitura, um médico do programa Saúde da Família sugeriu um exame de polissonografia que revelou uma apneia do sono moderada. Com um tratamento adequado, não apenas sua qualidade de sono melhorou, como também sua pressão arterial se tornou mais fácil de controlar, especialmente nas primeiras horas da manhã. A Sociedade Brasileira de Hipertensão reconhece a forte ligação entre distúrbios do sono e hipertensão arterial, especialmente em idosos. Quando não dormimos bem, há um aumento da atividade simpática, parte do sistema nervoso relacionada ao estresse, e elevação dos níveis de hormônios como cortisol e adrenalina, que contribuem para a elevação da pressão arterial. Algumas dicas para melhorar a qualidade do sono incluem manter horários regulares para dormir e acordar, evitar telas, TV, celular, computador, pelo menos 1 hora antes de deitar, evitar cafeína e álcool à noite, manter o quarto escuro, silencioso e em temperatura agradável, e praticar alguma atividade relaxante antes de dormir, como leitura, leve ou alongamentos suaves. A alimentação matinal também desempenha um papel crucial no controle da pressão arterial. Muitos brasileiros têm o hábito de pular o café da manhã ou fazer uma refeição muito pesada logo cedo, ambas práticas potencialmente prejudiciais para hipertensos. Seu Francisco, um pequeno agricultor aposentado de 73 anos de Petrolina, Pernambuco, tinha o costume de tomar apenas um cafezinho preto e ir direto para a pequena horta que mantinha nos fundos de casa. Por volta das 9 horas, quando sentia fome, fazia uma refeição pesada com tapioca, queijo, ovos e carne de sol. Era assim que aprendi com meu pai, e ele viveu até os 90, justificava, após um episódio de pressão muito alta que resultou em uma visita ao hospital. A nutricionista do NSF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, explicou que tanto o jejum prolongado quanto refeições muito pesadas podem causar picos de pressão. No jejum, o corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol para manter os níveis de açúcar no sangue, o que pode elevar a pressão. Já as refeições muito calóricas ou ricas em sódio desviam grande parte do fluxo sanguíneo para o sistema digestivo, fazendo com que o coração trabalhe mais para manter a circulação adequada. A nutricionista ajudou seu Francisco a planejar um café da manhã balanceado, com porções moderadas e alimentos que ajudam no controle da pressão, como aveia, banana, iogurte natural e chá de ervas no lugar do café. No começo achei que ia passar fome, que era muito pouco, conta ele rindo. Mas com o tempo vi que me sentia mais disposto e menos pesado durante a manhã. Pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco mostram que um café da manhã equilibrado, consumido dentro da primeira hora após tomar a medicação para a pressão, ajuda a estabilizar os níveis de glicose e insulina, reduzindo o estresse metabólico e contribuindo para um melhor controle da pressão arterial ao longo do dia. Para quem tem dificuldade em preparar refeições logo cedo, uma alternativa prática é deixar algo semi-pronto na noite anterior, como uma tigela de aveia de molho na geladeira ou frutas já cortadas. Isso facilita manter uma rotina alimentar saudável, mesmo nos dias mais corridos.
Além das recomendações sobre o que evitar, é importante destacar algumas práticas positivas que podem ajudar a controlar a pressão arterial nas primeiras horas da manhã. Dona Odete, uma costureira aposentada de 67 anos de Manaus, Amazonas, por sugestão de seu médico, incorporou à sua rotina 5 minutos de respiração profunda logo ao acordar, ainda deitada na cama. Respiro fundo pelo nariz contando até 4. Seguro um pouquinho e solto bem devagar pela boca, contando até 6, explica ela. Faço isso 10 vezes antes mesmo de abrir os olhos direito. Essa prática simples ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento do corpo, e pode reduzir temporariamente a pressão arterial em até 5 mm, segundo estudos da Universidade Federal do Amazonas. É uma ferramenta valiosa para ajudar a suavizar o pico matinal de pressão que muitos hipertensos experimentam. Outras práticas recomendadas incluem alguns minutos de alongamentos suaves na própria cama antes de levantar, vestir-se em ritmo, tranquilo sem pressa, e, se possível, reservar um momento para atividades prazerosas e relaxantes logo cedo, como ouvir música suave, ler algo inspirador ou simplesmente apreciar o nascer do sol. Um aspecto crucial e muitas vezes negligenciado no controle da hipertensão é a medição regular da pressão arterial, especialmente pela manhã. Seu Geraldo, um funcionário público aposentado de 70 anos de Brasília, Distrito Federal, por orientação de seu cardiologista, adquiriu um aparelho digital de pressão e aprendeu a fazer medições corretas em casa. Todo dia, após tomar meus remédios e antes do café da manhã, sento quietinho por 5 minutos e então meço minha pressão. Anoto tudo num caderninho com data e hora, explica ele. No começo, achei que era exagero, mas com o tempo, percebi como isso ajuda a entender o que faz minha pressão subir ou descer. Essa prática, conhecida como monitorização residencial da pressão arterial, MRPA, é fortemente recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pois oferece uma visão mais precisa do comportamento da pressão arterial no ambiente cotidiano, sem o efeito jaleco branco, aquele nervosismo que muitos sentem ao medir a pressão no consultório médico. A médica do centro de saúde que acompanha seu Geraldo explicou que as medições matinais são especialmente importantes para ajustar medicações e avaliar se o tratamento está sendo eficaz justamente no período mais crítico do dia para hipertensos. Ela conseguiu ajustar meu remédio com base nas anotações que levei. Antes eu tomava tudo de uma vez pela manhã. Agora tomo um remédio de manhã e outro à noite, e isso melhorou muito meu controle, conta ele. Para fazer a medição corretamente, em casa, é importante seguir algumas regras. Estar sentado com as costas apoiadas, pés no chão, braço na altura do coração, não ter praticado exercícios, fumado ou consumido cafeína nos 30 minutos anteriores e permanecer em silêncio durante a medição. O ideal é fazer pelo menos 2 medições, com intervalo de 1 minuto entre elas, e anotar ambos os resultados. Muitos idosos têm dificuldade para ler os números ou operar os aparelhos de pressão digital. Pensando nisso, alguns fabricantes desenvolveram modelos com números maiores e comandos mais simples. E existem também aplicativos que se conectam ao aparelho via Bluetooth e registram automaticamente as medições, facilitando o acompanhamento pelo médico. Para quem não tem acesso a essas tecnologias, um caderninho de anotações bem organizado funciona perfeitamente. Um aspecto importante que precisa ser abordado é o impacto do clima na pressão arterial, especialmente nas primeiras horas da manhã. Em regiões com invernos rigorosos, como no sul e em partes do sudeste do Brasil, os idosos hipertensos precisam de cuidados redobrados. Dona Fátima, uma senhora de 68 anos que mora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, notou que sua pressão ficava particularmente elevada nas manhãs de inverno. Mesmo tomando direitinho meus remédios, nos dias muito frios eu sentia aquela dor de cabeça logo cedo, relata. Seu médico no posto de saúde explicou que as baixas temperaturas causam uma constrição natural dos vasos sanguíneos para preservar o calor corporal, o que pode elevar significativamente a pressão arterial. A solução encontrada por Dona
Fátima foi simples, mas eficaz. Deixar roupas e um cobertor extra ao lado da cama, para se agasalhar antes mesmo de levantar, e programar o aquecedor, ou no caso de quem não tem esse recurso, utilizar roupas em camadas, para manter o ambiente em temperatura moderada durante a noite e primeiras horas da manhã. Também passei a tomar uma água morna com limão assim que acordo, em vez de água gelada como fazia antes. Acrescenta ela. Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul confirmam que a pressão arterial pode aumentar em até 20 ml/h durante ondas de frio, e esse efeito é ainda mais pronunciado nas primeiras horas após acordar. Para minimizar esse impacto, além do controle da temperatura ambiente, é recomendável reforçar a hidratação com líquidos em temperatura ambiente ou levemente mornos e, se necessário, consultar o médico sobre possíveis ajustes na medicação durante os meses mais frios. Por outro lado, em regiões de clima muito quente, como no norte e nordeste, o desafio pode ser a desidratação, especialmente para idosos que tomam diuréticos como parte do tratamento para a hipertensão. Seu João, um pescador aposentado de 72 anos de Aracaju, Sergipe, aprendeu a importância de se hidratar adequadamente, mesmo sem sentir sede. Meu filho comprou umas garrafinhas coloridas, uma para cada dia da semana. Logo que acordo já começo a beber água, mesmo sem vontade, e vou bebendo aos poucos durante todo o dia, explica ele. Antes eu tinha muita tontura e fraqueza, principalmente nas manhãs mais quentes. Agora melhorou muito. A desidratação, mesmo leve, pode causar queda da pressão ao levantar-se, hipotensão ortostática, seguida por uma elevação compensatória excessiva, um padrão particularmente perigoso para idosos hipertensos. Por isso, manter-se bem hidratado, especialmente no período da manhã, é fundamental tanto para quem vive em climas quentes quanto frios. Quero falar agora sobre um tema que afeta profundamente muitos idosos brasileiros com hipertensão: o estresse financeiro relacionado aos custos dos medicamentos e tratamentos. Seu Pedro, motorista de ônibus aposentado de 74 anos do Recife, Pernambuco, passou por momentos difíceis quando seu plano de saúde aumentou significativamente de valor. Eu tinha que escolher entre pagar o plano ou comprar os remédios. Não dava para os dois com minha aposentadoria, conta ele. Essa preocupação constante fazia sua pressão subir ainda mais, especialmente pela manhã, quando acordava já pensando nos problemas. A solução veio quando uma assistente social do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, do seu bairro, o orientou sobre o programa Farmácia Popular, onde ele conseguiu obter gratuitamente grande parte de seus medicamentos para a hipertensão. Foi um alívio tão grande que até minha pressão melhorou, diz ele sorrindo. Agora acordo mais tranquilo, sem aquela angústia de antes. Muitos idosos hipertensos desconhecem que podem ter acesso gratuito ou com grande desconto a medicamentos através do programa Farmácia Popular ou diretamente nas farmácias das unidades básicas de saúde. Além disso, para tratamentos mais complexos, existe a possibilidade de recorrer ao PROCON ou à Defensoria Pública quando planos de saúde se recusam a cobrir determinados procedimentos ou medicamentos. Essa segurança de saber que o tratamento está garantido reduz significativamente o estresse crônico, que é um dos grandes vilões da hipertensão, especialmente no período da manhã, quando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, naturalmente já estão mais elevados. Um aspecto fundamental que precisa ser considerado ao falar de hipertensão em idosos é a chamada polifarmácia, o uso simultâneo de múltiplos medicamentos, algo muito comum após os 65 anos. Dona Maria da Conceição, uma senhora de 77 anos de João Pessoa, Paraíba, tomava 9 medicamentos diferentes todos os dias: 3 para pressão, 1 para diabetes, 1 para colesterol, 1 para osteoporose, 2 para artrite e 1 para dormir. Eu mesma já não sabia o que era para quê, confessa ela, e parecia que quanto mais remédio tomava, mais problemas apareciam. Durante uma consulta com um geriatra pelo SUS, ele fez uma revisão completa de todas as medicações e descobriu que algumas delas estavam interagindo entre si, causando efeitos colaterais que pioravam sua pressão arterial, especialmente pela manhã.
O médico reorganizou todo o esquema de medicamentos, eliminou redundâncias e substituiu alguns por alternativas mais seguras para idosos. Agora tomo só 5 remédios, em horários bem definidos, e me sinto muito melhor. Minha pressão está mais controlada e não tenho mais aquelas tonturas matinais, relata Dona Maria. A revisão periódica de medicamentos, idealmente a cada 6 meses, é extremamente importante para idosos hipertensos. Algumas classes de medicamentos comumente prescritos para outras condições podem elevar a pressão arterial, como anti-inflamatórios, não esteroidais, usados para dor e inflamação, descongestionantes nasais, alguns antidepressivos e corticosteroides. Além disso, suplementos e remédios naturais, que muitos idosos tomam sem informar o médico por acreditar que não fazem mal por serem naturais, também podem interferir no controle da pressão. Produtos com ginseng, alcaçuz, efedra ou altas doses de vitamina D são exemplos de suplementos que podem elevar a pressão arterial ou interferir com medicamentos antihipertensivos. Para ajudar no controle da medicação, especialmente pela manhã quando a memória pode estar ainda nebulosa, existem diversas estratégias: organizadores de comprimidos com divisórias para cada dia e horário, alarmes no celular, aplicativos específicos para lembrar horários de medicamentos e até dispositivos automáticos que liberam os comprimidos nos horários programados. Finalmente, quero destacar a importância do suporte familiar e social para idosos hipertensos. Seu Luiz Antônio, um servidor público aposentado de 75 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morava sozinho e tinha muita dificuldade para seguir corretamente seu tratamento, especialmente nas primeiras horas da manhã, quando se sentia mais confuso. Eu tentava fazer tudo certo, mas às vezes esquecia se já tinha tomado o remédio ou não. Aí tomava de novo ou deixava de tomar. Nunca tinha certeza, conta ele. A situação mudou quando sua filha, que mora na mesma cidade, estabeleceu uma rotina de ligar para ele todas as manhãs às 7h30 para lembrá-lo de tomar os medicamentos e conferir como ele estava se sentindo. Parece uma coisinha boba, mas faz toda a diferença. Agora eu espero a ligação dela. A gente conversa um pouquinho, ela me lembra do remédio e eu já aproveito para contar como passei a noite, se estou sentindo alguma coisa diferente, explica seu Luiz. E se um dia ela não consegue ligar, meu neto manda mensagem pelo WhatsApp. Essa rede de apoio não apenas ajuda na adesão ao tratamento, mas também reduz o isolamento social e o sentimento de solidão, fatores que podem contribuir para a elevação da pressão arterial e outras complicações de saúde em idosos. Para familiares de idosos hipertensos, é importante saber reconhecer os sinais de alerta, que podem indicar picos de pressão, especialmente nas primeiras horas da manhã. Dor de cabeça na região da nuca, tontura, visão embaçada, zumbido no ouvido, vermelhidão facial, sangramento nasal e confusão mental. Se esses sintomas aparecerem, a orientação é medir a pressão imediatamente. Se tiver aparelho disponível e se estiver muito elevada ou se os sintomas forem intensos, buscar atendimento médico de urgência. Espero que essas reflexões e experiências compartilhadas tenham trazido uma nova perspectiva sobre como lidar com a pressão alta nas primeiras horas da manhã, especialmente para quem já passou dos 65 anos. Lembre-se que pequenas mudanças na rotina matinal podem fazer uma grande diferença no controle da pressão arterial e na qualidade de vida. Se algum ponto específico ressoou com você, ou se você tem outras estratégias que funcionaram em sua jornada com a hipertensão, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Cada história compartilhada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e considere compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessas informações. Talvez um familiar idoso ou um amigo que esteja enfrentando desafios com a pressão alta. Sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e me permite continuar criando conteúdo significativo sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. Obrigado por se juntar a mim hoje e espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo.
sobre como adaptar a alimentação para controlar naturalmente a pressão arterial depois dos 60 anos.